Olá! Hoje a nossa videoaula é referente à conscientização da saúde bucal dos pacientes com a doença de Alzheimer ou com qualquer outro tipo de demência. Lembrando que quando nós falamos de conscientização, a gente leva um pensamento de mudanças de atitudes. Quando nós temos consciência, não é que a gente só escutou aquela mensagem, aquele texto, não. A gente muda de atitude. Não é uma informação que entra no ouvido e sai pelo outro. Aquilo é importante para nós. Aquilo agrega valor. Aquilo transforma a nossa vida. E muitas vezes ela é escassa. Às vezes, quando nós temos uma informação bem dada, bem passada, ela muda não só a nossa vida, muda a vida de muitas pessoas. Isso a gente pode pensar que uma informação bem dada, ela, se a gente colocar ela na balança, é aquela informação que ela pesou e que nós passamos a dar o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor é o nosso tempo. Aí a gente tem tempo para aquilo. A gente faz acontecer o tempo. Um dos exemplos que eu poderia dar é que eu poderia sair daqui para viajar para um outro estado, para um outro país em busca de informação. Uma informação escassa, uma informação que vai mudar a minha vida e que eu vou poder ajudar mais pessoas. E isso é que a gente fala de escassez, de valor. E a gente só sabe quando é de valor, quando nós necessitamos, quando está no nosso meio aquela dificuldade de agir, de seguir um novo caminho ou tomar uma decisão. Então, hoje, eu espero que o que eu vou passar para você seja uma informação de valor, que você veja que é importante para você ou importante para alguém que você conheça. E nós falando de saúde bucal, como é que está a saúde bucal da população geral brasileira? Nós poderíamos pensar, não só brasileira, como é que está a saúde bucal, né, das pessoas? E eu poderia falar que é ruim, né? Há uma proporção, um número grande de pessoas que têm cárie e que têm grande extração dentária. Então, isso é o que é a nossa realidade. E se nós formos também fazer uma análise da variável da população brasileira, nós temos uma população onde a situação socioeconômica é muito ruim. E se ela é muito ruim, ela jamais vai colocar a saúde bucal, a higiene bucal em primeiro plano. Ela vai colocar o alimento em primeiro plano. Então, ela vai perder, sim, os dentes precocemente. Mas nós temos o outro lado da moeda, que é a população que é bem informada, que tem condições socioeconômicas, mas que mesmo assim a gente encontra pessoas que demoram para buscar a saúde bucal, coloca outras situações em primeiro lugar, talvez um celular, talvez um móvel de casa, e acaba levando a um declínio, né? A uma perda, a um sofrimento, né? Dele mesmo, porque vai repercutir no corpo dele. Porque ele não entendeu que a boca, que a mastigação, que tudo para nós inicia aqui, na boca. Então, quando ele toma consciência, por que eu preciso cuidar dos meus dentes, da limpeza, da higiene, por que eu tenho que fazer a higiene 2, 3 vezes ou até mais durante o dia, isso muda tudo na vida da pessoa. E quando nós falamos, né, do paciente
idoso, do paciente com demência, é mais complicado, porque aí nós estamos falando de um paciente que está perdendo as suas habilidades, as suas funções. Então nós não estamos falando da consciência dele, a gente está falando da consciência nossa. De você, cuidador profissional, do cuidador familiar, das pessoas que estão agregando também ali no leito familiar. Para quê? Para que a gente possa estar observando. Observando desde quando? Desde o início. Aí, na fase moderada também, a gente tem que estar ali de olho. Na fase avançada, nós seremos os braços desse paciente, nós seremos a mente desse paciente. Mas, voltando para a fase inicial, a gente pergunta o que nós estamos fazendo, que nós estamos tendo consciência que esse paciente que tem demência vai precisar de nós. Então, para isso, eu quero falar das consequências. Quais são as consequências se nós, todos, não mudarmos as nossas atitudes referente à saúde bucal? Primeiro, esse paciente muitas vezes vai ter cárie, vai ter o aumento do tártaro e depois ele vai ter a cárie. Geralmente esse paciente que não faz a higiene correta, ele cria uma crosta nos dentes, na língua, e isso à noite vira uma fermentação. Essa fermentação é muito rápida, além da relação das bactérias. Então, isso faz com que a cárie evolui rapidamente. Quando uma pessoa tem cárie, algumas vezes ou muitas vezes, ele pode ter mau cheiro. E o mau cheiro cria uma distância, pode ser até do familiar. Então, essa parte da socialização do paciente é muito importante. A parte da comunicação, porque se eu tenho alguém que está perto de mim, tem mau hálito, eu vou evitar de me comunicar com ele para que ele também não se comunique comigo, porque quando vem o mau cheiro, eu me afasto. Além disso, toda cárie gera dor, e dor faz com que o paciente se negue às vezes a comer. Às vezes eu escuto a pessoa falando, o paciente não quer comer. Ele pode estar apático, ele pode estar triste, mas a dor não vai permitir que ele coma. E se ele não come, acaba que isso vai gerar outros fatores, né, que vai fazer um declínio, né, do sistema orofacial, do sistema gástrico, do sistema digestivo desse paciente. Mas essa relação da cárie vai ter que levar ele para fazer a extração. Então, se nós tivéssemos feito toda essa asepsia, talvez a gente não precisaria, nesse momento da cárie, levar ele para a extração ou convidar o dentista, o odontólogo para estar na residência. E aí, para levar ele, vai ser desconfortável. Numa fase inicial, até que dá para levar bem, ele entende, mas numa fase moderada e avançada, vai ser difícil a locomoção, vai ser difícil a retirada, vai ter todo um trabalho do cuidador familiar, do cuidador profissional. E lá, na cadeira do dentista também é desconfortável, gasta-se mais tempo e às vezes ele não vai permitir o tratamento. Então vai ser um gasto que nós poderíamos ter prevenido. E voltando, vamos pensar que ele perdeu todos os dentes. Se ele perdeu todos os dentes, ele vai ter uma ausência, uma dificuldade para quê? Mastigar.
Se ele não mastiga, ele vai quase que engolir, né, o alimento, né, seja ele qual for. Se caso não, a gente vai sim, a gente vai bater o alimento, a gente vai triturar. Isso vai fazer com que, de qualquer maneira, ele vai passar quase direto. Passando quase direto, não vai trabalhar a musculatura. Se eu não trabalho a musculatura temporomandibular, mastigatória, acaba que eu vou atrofiar. Mas o atrofiar é um detalhe. O que acontece é que a motilidade vai fazer com que haja uma atrofia também dessa musculatura da laringe, da faringe. Então ele vai ter dificuldade até de engolir esse alimento batido. Mas, além disso, ele engoliu. Então, se ele engoliu quando é batido ou quando é triturado, passa rapidamente. Ele chega na boca do estômago, na boca do esôfago, na boca do estômago, vá para o intestino e eliminado rapidamente. Então, os nutrientes também passam rapidamente. Se passam muito rapidamente, ele começa a ter, talvez, já vi isso acontecendo, ele começa a ter diarreia ou muito solto. Então, ele perde peso e ele perde nutrientes, porque o alimento não fica ali no estômago por muito tempo para suprir ele. Ele desidrata. E um dos fatores que nós precisamos tomar muito cuidado é com a gengivite, a inflamação da gengiva. Paciente que não cuida da higiene bucal, ele tem gengivite. Gengivite é sangramento e às vezes vem com pus. E esse pus, ele pode sim descer via orofacial, descer via traqueia e ir para outras vias do nosso corpo. Consequentemente, talvez possa gerar também outros problemas, né? Outros problemas em outros órgãos, porque tudo que está muito infeccionado, que tem bactéria, que tem alguma outra coisa, pode sim condicionar esse paciente a outras doenças. Então, a gengivite, a gente tem que cuidar, tem que alimentar esse paciente de forma que ele venha a poder fazer tudo isso e não ter todos esses probleminhas, essas condições, essas complicações. E o paciente também pode broncoaspirar. Já ouvi falar de paciente que quebra pedacinho de dente e acaba que ele engole, mas no engolir vai para o pulmão. E se ele broncoaspirar, nós vamos ter nos primeiros dias uma salivação enorme, já presenciei, e ele começa a não ingerir, vai ter febre e alguns dias a gente ainda consegue manter ele em casa, mas depois a gente tem que sim ir para o hospital. No hospital tem que usar antibiótico, às vezes tem que ficar internado e quando retorna para a fisioterapia. Geralmente esse paciente ele não tem só a disfunção, a problemática facial, pescoço, não. A gente tem que trabalhar ele como um todo. Então, além disso, a gente vai ter que fazer a reabilitação física dele. Então, a gente vai ter que somar tempo para estar com esse paciente. E ele não vai fazer só a nossa reabilitação. Ele vai precisar do fonoaudiólogo para fazer essa atividade que trabalham a parte orofacial, a parte da deglutição, para que ele possa continuar se alimentando, mesmo que seja esse alimento triturado,
mas que ele não venha a colocar sonda. E aí é uma coisa que eu jamais desejo, e os meus pacientes, graças a Deus, nunca colocaram a sonda, mas existe às vezes indicação. Então, tudo isso que eu estou te falando, a gente pode prevenir. Eu posso falar que a gente pode prevenir se eu, você, cuidador familiar, cuidador profissional, tomarmos as atitudes desde o início. O que é tomar atitude desde o início? É você observar como é que está sendo a escovação, como é que ele está escovando sozinho. Se ele está escovando, é de forma correta, se ele não está pondo muita força, se a escova é uma escova onde não está machucando a gengiva, se não está tendo sangramento nessa gengiva, se ele está fazendo a escovação bilateral, porque às vezes tem paciente que escova de um lado e esquece do outro. Ele está fazendo a limpeza da língua. Vocês estão fazendo, colocando, passando a fita dental, o fio dental? Como é que está a relação, se ele está ou não engolindo quantidade de pasta? Porque às vezes o paciente, no final, ele fica com a boca cheia de água. E às vezes essa água tem quantidade sim da pasta, do creme dental. Isso vai fazer mal para o sistema gástrico dele. Então, como é que você está vendo isso? E um outro fator, na fase moderada, já presenciei também, o paciente esquece como que faz. Será que você tem paciência de primeiramente fazer em você para ele ver? E se caso não, você fazer dele, iniciar o movimento, porque às vezes é só você começar o movimento que ele vai dar continuidade. Será que você está pondo protocolo na sua agenda que essa higiene ela precisa ser feita de manhã, depois do almoço e principalmente à noite, onde que a fermentação, né, do alimento é maior, porque ele fica ali várias horas sem ter salivação, com a boca seca? Será que nós estamos tomando as nossas atitudes? E um outro fator importantíssimo, será que nós estamos tendo paciência, tempo para estar com esse paciente? E quando eu falo de paciência e tempo, eu não estou falando que cuidar, principalmente eu que sou terapeuta e que vou lá e fico uma hora e pouco na casa do paciente. Eu não estou dizendo para você, cuidador profissional, para você, cuidador familiar, que é fácil. Não é fácil. Mas eu te digo mais, não é difícil também. Não é penoso. Penoso e difícil é quando às vezes eu me deparo com pessoas que estão mais focadas nelas. O paciente não pediu aquela doença. Ele está sofrendo de não conseguir fazer mais o que ele fazia. Então, penoso é quando a gente vê o familiar ou o cuidador de forma egoísta, falando mal do paciente, fazendo aquilo de forma que não é deixando as coisas fluírem, mas vendo na face daquele cuidador que não é feito com amor, que não tem paciência. Ele não queria, não quer jamais ser um fardo na vida de ninguém. Nós precisamos observar isso e mudar as nossas atitudes, porque quando todos nós fazemos aquilo com amor,
ele vê, reflete dele. E aí ele quer ajudar, ele quer fazer parte, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo momentos onde ele vai ficar depressivo por causa da doença, mas você vai resgatar isso dele. E por isso que eu falo da conscientização nossa. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos, desde o início, do começo, do meio, do fim, criar meios para que ele tenha dignidade. Não, para que ele tenha qualidade de vida. Qualidade de vida não é que ele vai continuar com a doença, mas ele vai ver que é bom viver, que dá para viver, e que o meio que está junto com ele não está cansado, não está sufocado pela doença. E eu quero falar que a gente abriu um leque, mas jogando para a fase inicial e moderada. Eu quero que num outro momento falar com você da fase avançada, onde ele depende de você. O que nós vamos fazer quando essa higiene bucal vai depender de você? E aí esse paciente, ele vai, às vezes você vai conseguir fazer a higiene bucal dele sentado, mas muitas vezes talvez a higiene bucal dele vai ter que ser deitada, né? Ou semi-deitada, no ângulo de 70, 90 graus. O que nós vamos fazer? Qual é o protocolo? Porque ele não consegue. O que você vai ter que ter em mãos? Então, a gente vai sim falar mais vezes, né, referente à saúde bucal, para que no final ele tenha dignidade da vida, dignidade de ter uma morte, para que a finitude dele seja uma finitude onde todos tivemos a consciência que nós fizemos o nosso melhor.